E aí, gente, tudo bem? Estamos começando esse culto de hoje um pouco diferente, um pouco estranho. É muito estranho ver a igreja vazia. É muito estranho chegar aqui hoje e pregar para uma câmera. É muito estranho o que a gente tem passado. Eu queria ler com você um texto que está lá em Hebreus 10, versículo 24. Diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Talvez o maior desafio da igreja atualmente seja que a gente consiga sobreviver a esse tempo de isolamento social. Via de regra, eu falo com vocês a respeito dos desafios da igreja. E no meio desse isolamento que a gente tem vivido, a gente pensa e reflete muitas vezes sobre como estabelecer uma forma de viver nesse momento em que todo mundo está trancado dentro de casa. Nesse momento em que todo mundo está tendo que conviver meio que obrigado com as pessoas que estão na sua casa. E principalmente nesse momento em que a gente não tem como estar reunidos como igreja, numa congregação. Não sei se você faz parte da nossa igreja. Não sei se você faz parte da nossa congregação aqui, mas eu quero te dizer, é muito estranho chegar aqui e ver tudo isso assim vazio. Mais do que ver vazio, é olhar para essas cadeiras, para aquelas portas e pensar que não vai chegar ninguém agora. Que daqui a pouco o pessoal que está atrasado para o culto não vai chegar agora. Que o pessoal do louvor, eles não estão aqui. Eles não estão ali atrás orando. É muito estranho a igreja estar vazia. Nós lemos um texto que está em Hebreus 10, 24, que fala a respeito de nós não deixarmos o costume de reunirmos como igreja, de congregarmos, porque alguns naquela época estavam fazendo isso. E diz para nós procurarmos encorajar uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto de Hebreus, ele foi escrito no primeiro século. E no primeiro século, eles já falavam que estava ficando próximo o dia do juízo, o dia do Senhor. O que acontece é que o autor de Hebreus ele tem uma grande missão: apresentar aos hebreus a nova aliança, o novo propósito de Deus, o novo pacto do Senhor. E embora eles acreditassem que Jesus ele tinha vindo como Messias e tudo mais, eles tinham uma grande dificuldade de deixar de lado os velhos hábitos religiosos. Jesus veio para apresentar a igreja para eles, que era muito maior do que a tenda de Moisés e o templo de Salomão. Ele veio para apresentar para eles e dizer para eles que os ritos que eles seguiam, eles não tinham poder, somente eram a sombra daquilo que viria, daquele que viria. Jesus, o grande sacerdote que morreu para colocar uma nova lei nos corações deles. Irmãos, eu acredito que a igreja vazia é o caminho para nós não sermos uma igreja vazia. Desde o início da nossa história, nós falávamos a respeito de não sermos superficiais, de sermos uma igreja em atividade, uma igreja que não se resume pelo seu templo, não se resume pelas quatro paredes. E aqui o autor de Hebreus está falando para a igreja, para que eles saiam da superficialidade, que justamente essa proposta
essa proposta que ele faz para dizer para o pessoal assim: não, a lei que vocês viviam, ela era só uma sombra, ela era a superfície daquilo que era mais profundo. Quando ele diz que um testamento não tem validade enquanto não morrer aquele que atestou, ele está dizendo que se a gente não acreditar que de fato morreu e deixou uma nova igreja para nós, aquele que faz um novo testamento, se nós não acreditarmos nisso, nós não participamos daqueles que alcançam a salvação. Aí você vai me dizer: mas eu acredito nisso, o povo de Hebreus também, os hebreus também diziam isso. Porém, eles não deixavam os velhos hábitos, eles não deixavam de lado velhos costumes que vinculavam a fé deles. E quando eles praticavam esses velhos ritos e costumes, eles davam poder para esses costumes de tal maneira que isso descreditava a vinda de Jesus Cristo e a sua morte na cruz. A antiga lei dá lugar a uma nova lei. O Antigo Testamento, cujo sangue derramado eram dos animais sacrificados dentro dos templos, passa a existir, passa a dar lugar a um Novo Testamento. Um Novo Testamento que ele é justamente aquele em que o velho apontava. E esse Novo Testamento, como ele é? Hoje nós vivemos em um novo contexto da história. Hoje nós vivemos em um contexto em que uns confinados nas suas casas, outros, assim como eu, que têm trabalhado vivendo e vendo os efeitos do coronavírus. Se você está vendo esse vídeo aí daqui a algum tempo, eu não sei o que vai acontecer, mas hoje, dia 29, na verdade eu estou gravando dia 28, mas você está vendo dia 29. Dia 28, lá no meu trabalho, nós temos em torno de 90 funcionários na unidade que eu trabalho e 32 estão afastados do trabalho. 32 estão afastados do trabalho pelos efeitos do coronavírus. Alguns com suspeita, outros simplesmente em quarentena, outros com sintomas de gripe, mas os efeitos disso têm impactado diretamente na minha vivência, porque aqueles poucos colegas que ainda estão saudáveis, eles têm que virar muitas horas trabalhadas a mais para compensar esses 32 funcionários que estão fora. Então, enquanto a maioria está em casa, dedicado, inclusive com bastante tempo para a leitura da Bíblia, com bastante tempo para ficar mandando vídeo para todo mundo, e vídeo de como se preocupar e como viver com o coronavírus, essa coisa toda, eu passo essa última semana trabalhando 24 horas por 24 horas em casa, né? Desde o último domingo tem sido assim. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque tanto para uma situação quanto para outra, o texto ele é presente. Porque o que a gente tem vivido lá no trabalho, você viu que eu estava de máscara, né? Eu tenho convivido nessa realidade usando máscara perto de quem eu amo, e quando eu me afasto de quem eu amo, eu posso tirar a máscara. E é bem triste porque a máscara ela é sufocante. Mas me sufoca também não poder estar perto de quem eu amo. E esses esforços que a gente tem tido para que não transmita uma doença, um vírus grave, esse monte de cuidado para não se contaminar. Eu cheguei aqui, trouxe um galão de álcool gel para passar na câmera que está filmando, para depois essa câmera poder ir para as mãos do pessoal que vão preparar o vídeo para colocar no ar. A gente chega em casa
tira toda a roupa, vai direto para o banheiro, bota a roupa num saco para lavar, é aquela correria, não toca em nada, não toca em ninguém, toma um banho gastando quase um sabonete inteiro cada banho que toma. Mas esse monte de cuidado para não ser contaminado por um vírus, ele de alguma forma ele me lembra a lei, cheia de rituais. Você deve ter ensinado alguém o que fazer para não pegar o coronavírus. Você deve ter ensinado alguém o que faz para lavar a mão, como é que lava, qual é a luva, quantos % do álcool tem que ser. Você deve ter ensinado alguém alguma coisa a respeito disso. Você deve ter um plano infalível para você não contrair a doença. Não saia de casa, tudo bem. Quando a comida acaba, vai no supermercado. E aí, qual supermercado? Vai num horário especial, vai no outro horário. Lava as frutas antes de comer. E acho que isso você deveria ter feito já fazer antes também, não tem problema. Mas a gente tem um monte de rituais. A lei era cheia de rituais, cheia de ritos para purificação. Nós não devemos nem... O próprio autor de Hebreus diz assim, poxa, melhor a gente nem falar sobre isso, de dar muita explicação sobre isso. Mas e se eu te disser que existe um vírus que já está dentro de você? Se eu te disser que o coronavírus não é o pior vírus, mas imagina que você tem todos esses cuidados, e aí você descobre que você está infectado pela doença. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tem alguém aí com você? Imagina que você descobre nesse momento que você está infectado pela doença. O que você vai fazer? Você está o dia todo convivendo com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, com a tua família, e aí eu te digo assim, você já está doente. O que você vai fazer? Você vai pensar, nossa, mas então eu já passei para todo mundo. Você já passou para todo mundo. E agora, o que você vai fazer? Quanto álcool gel você vai ter que passar agora? Vai passar em quem o álcool gel, irmão? Vai tomar banho agora e vai adiantar o quê? Você já passou para todo mundo. O que você vai fazer? Olha para teu filho aí que está aí contigo no cantinho aí. Você já passou para ele. Mas e ontem no trabalho? Pois é, ontem você já estava infectado também. Você já passou para o pessoal do trabalho também. Mas e agora? Eles estão com os filhos dele agora. Pois é, eles já passaram para eles também. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vamos correndo na igreja. A igreja está vazia. Não tem ninguém, as portas estão fechadas, irmão. O que você vai fazer? Você vai ficar aflito. Você vai questionar as autoridades, por que ninguém te avisou antes? Você vai achar que a culpa são das pessoas que te passaram isso. Você vai reclamar que ninguém cuida de você. Mas você precisa ser curado. Eu preciso ser curado. A gente não está com coronavírus, pelo menos que a gente saiba. A gente não está com coronavírus, mas a gente tem algo muito pior dentro de nós, que se chama pecado. A nossa natureza pecaminosa, ela tem contaminado a tudo e a todos a todo momento. Ela já vem dentro de nós já nascemos infectados por isso. E essa natureza nos faz fazer mal uns para os outros. Essa natureza nos faz, inclusive, passar por situações como essa. E assim como os hebreus, talvez a gente pense agora que o que a gente precisa é estar no templo, é falar com alguém, é receber uma oração. O que a gente precisa agora é botar dinheiro na caixinha. Inclusive nós vamos ter que pagar nossas contas, hein? O que a gente precisa agora é, sei lá, cara. Eu não sei o que a gente precisa. Mas aqueles que quiserem ser curados precisam
da mesma coisa. Precisam ser curados por Jesus Cristo. Jesus não veio para nos dizer e para dizer para esse mundo que todo mundo já estava infectado e que Ele é a cura. E aqueles que quiserem ser livres, ser livres. Pensa comigo, irmão. Imagina o que é ser livre hoje. Imagina o que é ser livre hoje. Imagina se Jesus aparecesse hoje para dizer assim: tenho a cura para o coronavírus. Aqueles que quiserem ser livres, me sigam. Meu Deus do céu. O que você ia fazer? Você ia sair de casa ou não? O que é ser livre hoje? É poder sair pelas ruas e saber que você não vai ser contaminado por nada e também não vai contaminar ninguém. Que você vai poder rever as pessoas que você ama. Que você vai poder tocar nessas pessoas sem machucá-las, sem trazer mal para elas. É você saber que aquilo que te fazia propício à morte e que mataria as pessoas que estavam na tua volta, já não tem mais poder sobre você. Jesus Cristo veio para dizer para um povo, aos hebreus e para todos nós, que Ele é a cura, Ele é a salvação da nossa vida. Mas eu pergunto para você, e a igreja vazia? Quais são os efeitos de uma igreja vazia? Você viu, não tem ninguém aqui comigo, né? Não sei a Jéssica que está aqui me ajudando. Não tem ninguém aqui mais da igreja. Qual é o efeito da igreja vazia? A igreja vazia, ela faz a gente refletir quem a gente é como igreja. Se de fato nós somos uma igreja vazia, nós vamos estar simplesmente frequentando, ouvindo mensagens, compartilhando vídeos, cantando aquilo que a gente não sente, não entende e pregando daquilo que a gente não acredita. Essa é uma igreja vazia. Ser cheio não é ser alguém com muitos talentos, não é ser alguém com muitas atividades, porque a gente é cheio de tarefa. Tanto é que tem gente meio ficando louco por ficar em casa sem fazer nada. A gente é cheio de tarefas na igreja, a gente é cheio de coisas, mas isso não garante que por nós sermos cheios de atividades que nós somos igrejas cheias. É na hora em que essa igreja, esse corpo, esse templo, essa congregação vazia, é na hora que essa congregação vazia reflete sobre um povo que está em casa, que a gente vê de verdade quem é mais do que aquilo que é superficial. Quando Jesus chegou, Ele pegou um povo que deveria recebê-lo, mas que vivia na superficialidade. Eu não sei você, mas nós precisamos ser cheios. Mas cheios do que, Maurício? Cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de transformação. Nós não precisamos de encontros lotados de pessoas. E agora, nós não precisamos de um monte de visualização. Não sei, a gente fica tão empolgado às vezes, né? Porque antes as nossas mensagens, quando tinha culto, tinha 17 pessoas, agora está tendo um monte. Mas cá para nós, irmão. Você aí, presta atenção. Isso, você que está assistindo no YouTube, na TV e com o celular na mão olhando outra coisa. É, você mesmo. Você aí, chama lá, chama a mãe que foi abrir a geladeira. Quantas vezes você abre a geladeira no meio do culto, irmão? Entendeu? Nós não precisamos de muitas visualizações. Nós precisamos de uma igreja que mesmo distante ela se reúne. Ela não deixa de lado os nossos encontros porque nós queremos nos encontrar. Nós precisamos estar próximos.
Por quê? Porque nesse momento, principalmente agora, que já está chegando o dia, eu não sei se é o dia do juízo final, não sei se é o Apocalipse que está acontecendo, irmão. Você que está lendo o Apocalipse, está apavorado, não está entendendo nada, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Mas eu sei que está chegando o dia da gente se encontrar. Está chegando o dia da gente poder estar junto. Não sei se vai levar um mês, se vai levar mais um mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Mas eu estou louco para encontrar o pessoal, para dar um abraço de verdade, sabe? Enquanto isso a gente fica fazendo live, a gente fica conversando pelo aplicativo, mas eu estou louco para encontrar uma igreja. Mas eu queria tanto que esse tempo de igreja vazia fosse um tempo de você ser cheio de Deus. Um tempo em que você está procurando mais e buscando mais a Deus. Que você está sim fazendo o propósito lá da leitura da Bíblia, sim, mas que você não leia simplesmente por ler, mas que você procure na palavra de Deus a resolução das suas angústias. Não adianta você ler a Bíblia a manhã toda, de tarde ficar com ansiedade e encher a cara de chocolate. Que você procure em Cristo e na palavra de Deus a resposta para as tuas dúvidas. Dobra o teu joelho, fala com Ele, Ele vai falar contigo, seja cheio de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma pessoa que como igreja, ela é cheia do Espírito Santo, ela se mantém perto de Deus e não importam as circunstâncias, seja lá na rua, junto com os meus colegas que são agentes, junto com os enfermeiros, junto com o pessoal que trabalha no supermercado, junto com o pessoal que hoje da noite parece vai andar pelas ruas aí, pulverizando a cidade com produtos químicos aí para matar esse vírus. Sejam esses, sejam aqueles em casa que passam a manhã olhando Netflix, mas depois se dedicam um pouco para o Senhor. Seja aquele que agora resolveu plantar flor, plantar coisas, não importa o que você resolveu fazer, irmão. Mas uma igreja cheia, ela se mantém perto de Deus e consegue adorar a Deus. Seja naquele que conseguiu pelo menos um respirador para se ver bem nesse momento difícil. E seja para aquele que contempla a luz do sol que nasce todos os dias para todos nós. Aqueles que conseguem em toda circunstância se manter perto de Deus. Talvez a coisa mais difícil de fazer aqui, irmão, agora eu estou começando a me ligar, que eu estou olhando para aí, eu estou falando com você na tua casa. Mas é muito difícil olhar para essa câmera e falar com sinceridade, como se de fato pessoas estivessem me assistindo. Por quê? Porque é uma luta muito grande, nós sermos sinceros diante de coisas que não nos trazem sentimentos. A gente está vivendo um tempo difícil, mas a gente precisa manter a sinceridade do nosso coração na nossa relação com Deus. É muito fácil você ser superficial, é você parecer profundo, mas sendo superficial agora, porque você se resume naquilo que você coloca dentro da tela do seu celular. Você se resume ali. Você em casa, você não existe, você começa a existir na hora que você convive com as pessoas. E você só convive na hora que você determina que você vai fazer isso. Clicando o play. Essa é a sua sinceridade. Mas eu quero dizer para você, você pode abandonar a sua fé, vivendo superficialmente. Por isso, esse tempo de igreja vazia, das pessoas não estarem aqui, que seja um tempo de você tirar para você e Deus, e colocar a tua vida diante de Deus, de verdade. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é sincera, que tem um coração devoto e sincero, uma fé que é firme. Irmãos, nesse tempo é muito difícil estar firme, porque a gente baseou nossa fé em várias coisas. A principal delas é na frequência nos cultos, é estando perto. Quero dizer para ti, irmão, você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa ter momentos com Deus. Você precisa tirar um tempo reservado para falar com Deus. Você precisa ter um tempo reservado para a leitura da Bíblia. Eu preciso ter esse tempo reservado para isso. Eu digo para vocês, irmãos, tem sido dias esgotantes. Mas eu quero te pedir
Ore por mim, ore pela nossa igreja, pela nossa congregação. Existem pessoas, tiveram 10 irmãos que se batizaram agora. Eles estão começando a sua vida na fé. Você precisa ajudá-los. E você que é um desses que está aí bem louco por Jesus, ajuda os irmãozinhos que já estavam meio religiosos. Se procurem, conversem, liguem uns para os outros. Se dediquem uns pelos outros. Que o nosso arrependimento seja verdadeiro, por estar em casa preocupado simplesmente em não pegar vírus nenhum e esquecer das pessoas que estão na rua. Eu gostaria muito, sim, gostaria muito que a culpa que alguns teriam se alguma pessoa próxima que não tinha como se proteger, com alguma pessoa próxima que não tinha uma palavra de ânimo, que não tinha uma palavra de esperança, não tinha uma palavra de salvação. A culpa de ter ficado em casa, e mesmo em casa, não tendo se dedicado para as pessoas. Essa doença tem matado muitos idosos. E eu quero te perguntar, os idosos que convivem com você, eles têm no coração deles a palavra de Deus? Você que é idoso, os teus amigos, aquele pessoal que você encontrava sempre no supermercado, e que são teimosos como você e têm ido no supermercado também, essas pessoas já ouviram a palavra de Deus? É tempo de você dobrar os teus joelhos e orar por essas pessoas. De você gravar uma mensagem e levar até elas, através das redes sociais, através da forma que você pode. Liga para o seu avô, liga para a sua avó, fala com eles, porque depois é difícil conviver com essa culpa. Alguém que é cheio, a igreja cheia, ela guarda dentro do seu coração uma esperança. Uma esperança de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E essa é a parte que eu quero ir para irmos encerrando essa mensagem. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Para irmos encerrando essa mensagem. Que a gente possa lembrar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E nem todas as promessas de Deus, elas são agradáveis de ouvir. Mas essa promessa que a gente tem vivido hoje, poxa gente, nós falamos durante alguns dias no nosso retiro sobre devoção. E agora está sendo a prova real. Lembra da prova real de matemática? É a prova real. Será? Será que você está conseguindo ser devoto? Será que você está conseguindo firmar os teus compromissos? Você começou o ano, depois já começou cheio de desculpas que você não tinha tempo para fazer o que você se comprometeu. E agora? Você leu correndo hoje Marcos para poder entrar no Zoom lá para falar com o pessoal, porque você não tinha lido. Ou você leu, se dedicou, leu até mais que isso. Muito bem, mas você leu por quê? Você leu para poder dizer que leu, como alguns chegam aqui e dizem assim, eu li tantas vezes a Bíblia. Não. Você leu por quê? Você leu porque você queria conhecer um pouco mais a Deus? Você leu porque você queria aliviar a tua angústia nesse momento que você descobriu que algo muito pior do que o coronavírus é aquilo que age em nós. A promessa do Senhor é que Ele vai estar conosco todos os dias. A promessa do Senhor é que Ele vem sobre nós através do Seu Espírito Santo. Que a gente possa ser cheio desse Espírito Santo. E em dias de igreja vazia, que a gente possa de verdade mostrar quem são aqueles que são igreja. O texto termina dizendo o seguinte, que pensamos uns nos outros, a fim de ajudarmos a todos a ter mais amor e fazer o bem. A gente reuniu alguns quilos de alimento
para entregar para algumas famílias. Tem muita gente precisando de ajuda, eu acredito que a gente vai fazer muitas vezes isso ainda. Mas eu quero te convocar hoje para pensar naqueles irmãos que estariam sentados nos bancos dessa igreja, as cadeiras aqui da igreja. Eu queria te convocar hoje a pensar nessas pessoas, aqueles que por algum motivo você não tem visto mais, aqueles que viriam hoje, dia 28, aqueles que viriam na palestra sobre violência, seria hoje. Aquelas mulheres que hoje seriam atingidas pelo Evangelho através de uma mensagem de esperança. Para você pensar nessas pessoas. E terminar esse culto de hoje, pegar o teu telefone, abrir a tua lista de contatos e fazer pelo menos umas 2 ou 3 videochamadas ou ligações de verdade, ao vivo, e falar para eles a respeito do amor de Deus, do quanto eles precisam de Jesus para serem curados, que eles não vão se ver livres da natureza humana, tomando vitamina C, higienizando as mãos, ou com uma máscara de proteção. Que a gente possa ajudar uns aos outros a ter mais amor. Nesse tempo de pessoas sem esperança, que a gente possa ser essa esperança. E fazermos o bem. E sim, não abandonarmos as nossas reuniões. Aqui mesmo. Eu sei que tem muita gente que acaba não dando valor para as reuniões. Que esse tempo em que você não pode vir seja o tempo que você valorize uma retomada de quando a gente puder estar aqui junto. Eu não sei quanto tempo vai levar, nem quantos vão estar aqui quando a gente voltar, mas que a gente valorize o empenho e a dedicação daqueles irmãos que estão se esmerando para conseguir colocar mensagens, para conseguir fazer mecanismos eletrônicos para que todo mundo consiga se conectar. Eu não sei direito fazer isso e tomara que fique mais ou menos. Tem uma traquitana aqui que me disseram para fazer, eu não podia encontrar os guris, eu estou em situação de risco. Mas talvez a igreja vazia vai revelar alguns que não conseguem viver sem a igreja, essas 4 paredes. Não abandone eles, pelo contrário, o anime, diga para ele: não, olha só, está rolando assim, nós estamos se reunindo desse jeito durante a semana, tem os vídeos, conversa com ele, você que é mais próximo desse irmão, não deixe ele desanimar, talvez agora, sem poder estar aqui reunido, ele descobriu que ele tem uma fé muito frágil ainda. Anima ele. A gente não vai conseguir alcançar todas as pessoas por esses vídeos, mas é muito triste ver a igreja vazia. Mas mais triste ainda é saber que você é a igreja vazia. Seja cheio, transborde, ajude o teu irmão e nos ajude como igreja. Talvez o dia do julgamento ainda esteja meio longe, mas o dia da gente se encontrar vai estar logo. E eu queria muito encontrar todo mundo aqui, bem. Pessoal que está longe, que está em outro país, pessoal que está lá em São Paulo, onde a coisa está feia, pessoal que tem que trabalhar assim como eu, o pessoal que está em casa ficando louco, a criançada. Poxa, nossa, que saudade de estar terminando o culto agora e as crianças entrarem no meio do final da última oração. Que vontade de ouvir agora o Felipe afinando o violão antes de tocar a última música. Que vontade de ver o Sorriso levantando a plaquinha lá dizendo que 15 minutos já passaram.
Que vontade. Que vontade que tudo isso passe logo, para a gente se encontrar de novo. Para aqueles que amam uns aos outros, vocês estão sentindo, eu sei o quanto é ruim. Mas aproveite para estar cheio, para a hora que a gente se encontrar, a gente transborde junto. Amém? Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, eu só te peço, Pai, que Tu cuide da gente. Tu sabe o que a gente tem vivido, o que a gente tem passado, o quanto tem sido difícil nos animarmos uns aos outros, o quanto tem sido corrido os dias para mim, Senhor. O quanto me dói, Senhor, não poder estar tão perto quanto eu gostaria das pessoas, o quanto o trabalho tem me tirado um pouco do convívio dessas pessoas que hoje estão mais por casa. Eu queria tanto ter tempo com eles. Mas que bom, Senhor, que tem me mantido saudável para trabalhar. E alguém precisa estar lá, Senhor, e eu te agradeço. Que possa ser o mais breve possível esse tempo, Senhor. E que domingo que vem, quando a gente estiver mais uma vez reunido, no sábado, durante a semana, nos nossos encontros aí, que a gente possa estar animado por encontrar os irmãos, nem que seja pela tela do nosso celular ou do nosso computador. Continua falando conosco, Senhor Jesus. E que a gente não abandone um ao outro. Que a gente não abandone a nossa fé. Que a gente não abandone a Tua igreja. Que a gente não Te abandone, Senhor. E que o Teu Espírito em nós possa nos fazer estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A gente vai estar fazendo uma videoconferência no Zoom. Daqui a pouquinho no grupo do WhatsApp. Vai estar lá o link para a gente conversar mais uns minutinhos e dar um oi para todo mundo. Deus te abençoe. Fique com Deus.